Bom dia, então, vamos conversar. Vamos gravar esse vídeo agora, sábado de manhã, 30 de março de 2024. Pra falar algumas coisinhas, né? Algumas coisinhas que eu tô vendo por aí, que fica até engraçado às vezes, né? E às vezes isso também ressoa pra quem tá se incomodando, pra quem tá percebendo algumas questões. Se ouvirem algum barulho no fundo é porque a máquina de lavar tá batendo aqui. Então é o seguinte. Primeira questão é em relação à teologia do domínio, que o pessoal tá... De repente pipocou um monte de especialista no assunto, quando o Wellington Barbosa tá pesquisando isso desde 2016, se não me engano, e a gente tá fazendo live desde 2020 sobre isso. A minha área, porque a minha área é diferente da área de pesquisa do Wellington, minha área é mais relacionada ao texto bíblico e aos usos do texto bíblico, né? A área do Wellington é muito mais concentrada na questão histórica e política da igreja, né? Das igrejas cristãs. E isso é bom diferenciar porque os textos bíblicos não foram escritos, principalmente na Bíblia hebraica, né? Que eu trabalho, a minha especialidade é a Bíblia hebraica, não existia nem judaísmo, não existia monoteísmo, né? Basicamente a gente precisa localizar isso. E o povo tem muito gente falando, né? Nossa, eu li uma expressão ontem de que a teologia do domínio é uma serpente, né? Que picou a igreja. E essa colocação é interessante porque coloca a teologia do domínio como algo externo à igreja. E usando a metáfora, né? Quer dizer, a alegoria da serpente, do Éden, aquela coisa toda. Primeiro desloca a narrativa do Éden, do seu sentido dentro do contexto histórico-político, da sua época, que tem um sentido muito específico, e isso eu trato no curso O Divórcio de Javé e a Deusa no Éden, que eu localizo o texto histórica, politicamente, e socialmente, culturalmente, né, na época de sua redação, e aí você consegue fazer uma exegese que não seja porca. Aí o povo pega essa historinha de Gênesis 3 e põe qualquer coisa para significar essa serpente. E agora o povo está chamando teologia do domínio de serpente. Aí, quando faz isso, salva a igreja, livra a cara da igreja, passa pano para os criadores dessa teologia. Então, percebam os discursos. Eu já fiz entrevista com a Niara de Oliveira, né, que é jornalista, sobre a questão das violências contra a mulher. Mas qual que é o trabalho dela e da Vanessa Rodrigues? É analisar os discursos, como a história é contada. E a escolha dos elementos faz diferença na forma em que as pessoas vão entender a questão. Então, quando você coloca a teologia do domínio como um elemento externo à igreja, você livra a cara da igreja. Você basicamente passa pano para a estrutura violenta e abusadora e criadora dessa teologia. Então, prestem atenção nos discursos, prestem atenção na escolha dos termos a respeito disso. Outro discurso que se faz sobre isso, que o povo fica dando entrevista, mas não fundamentação que é bom nada, né? É usar a narrativa de Davi e Golias. E ao fazer isso, novamente, tira o texto do seu contexto sócio-histórico, político, específico, ideológico, com todas as suas questões, porque no curso Saul e o Usurpador Davi, a gente analisa o texto a partir do hebraico e mostra as problemáticas dessa narrativa. E aí pega essa historinha, que vira uma historinha, né? Que você esvazia ela de sentido, e daí usa para o que quiser, enfia qualquer coisa porca em cima, dizendo que é isso que significa. E coloca Davi novamente como a figura do herói, e reforça o instrumento ideológico da teologia do domínio. Por quê?
Porque um dos pilares fundamentais da teologia do domínio é esvaziar o texto bíblico do seu sentido, em seu contexto de origem, e enfiar nesse texto a sua própria ideologia. E é por isso que tanto fundamentalistas quanto progressistas estão enfiados até o pescoço nessa teologia. Tanto neopentecostais quanto as denominações históricas, o calvinismo, com todas as suas mazelas, né, estão enfiadas até o pescoço nisso. Por quê? As teologias cristãs e os pesquisadores que têm viés religioso vão cometer a mesma questão. Vão sempre esvaziar o texto do seu contexto de origem e enfiar no texto as suas próprias ideologias e ressignificar o texto. Ou seja, você basicamente está silenciando as vozes que estão por trás desse texto para colonizar o texto e dizer o que ele tem que significar, né? E outra questão em relação à Páscoa, né? Que é claro que as narrativas em relação à figura de um Jesus vão aparecer por aí. E eu preciso pontuar uma questão importante. Que o povo diz, o consenso acadêmico é que, né, Jesus existiu. Primeiro, quando se fala na área de teologia, consenso acadêmico é basicamente sinônimo de homens brancos até o século XIX que fundamentaram, século XX no máximo, fundamentaram as bases cristãs da teologia como ciência, com base nas interpretações que fizeram dos pais da igreja, que eu até faço uma live sobre isso no meu canal, em que eu falo que as pessoas até que seguem Tomás de Aquino, né, os tomistas, Tomás de Aquino não ia concordar muito com os tomistas, não, e eu mostro isso com as falas dele e tudo mais, quando eu traduzi o livro A Invenção da Sodomia na Teologia Cristã. Tem 2 lives com a tradução desse material que está no meu canal. Então fica aqui a dica, gente. Pesquisadores com viés religioso vão sempre defender que existiu e ponto um Jesus histórico, ok? E quando se fala de consenso acadêmico, está se silenciando uma boa parte da academia que reconhece que isso tem que ter cuidado para fazer essas afirmações. Então, a pesquisa decolonial dá conta dessas falas equivocadas e tendenciosas com viés religioso. Então, hashtag fica a dica, pesquise por si, verifique as fontes e não saia repetindo tudo que as pessoas falam. Se você repete o que os outros dizem, você não sabe, tá? Então, vamos pesquisar? Vamos pesquisar antes de falar? Hashtag fica a dica. Amanhã, dia 31, às 17 horas, tem sorteio de livros, cursos e brindes surpresas no meu canal. Não perca. Um grande abraço e até a próxima.